Começa hoje o Anhanguera Emprega Aí, que traz para você as melhores dicas sobre empregabilidade, tendência de mercado de trabalho e desenvolvimento profissional. Eu sou a Isa, esse é o Wendel, e hoje, no nosso episódio de estreia, vamos falar sobre um tema fundamental para qualquer pessoa que esteja em busca de uma carreira de sucesso: a empregabilidade e as principais tendências do mercado de trabalho. Bora lá? É isso aí, Isa. E para ajudar a gente aqui a discutir esse tema, falar um pouquinho mais aqui pro público que tá em casa, que tá assistindo, a gente trouxe um cara que treina, postou hoje uma foto lá do cachorro dele. Como que é o nome do cachorro? Meu cachorro é o Harvey. O Harvey, cara. Postou o cachorro dele lá. Fez leg press com mais de 500 quilos. Cara, é brabo. O cara é brabo. Veio direto de Tupã, né? Mais de uns 500 quilômetros de São Paulo, mais ou menos, né? Quase, 480. 480 quilômetros de São Paulo. Esse cara é pró em growth, em SEO, performance, manja tudo de marketing digital e vai dar uma palhinha aqui pra gente responder a pergunta principal aqui do nosso episódio, que é: será que a paixão por um tema é suficiente para a escolha da sua profissão? A gente vai falar com ele, com Hermes Augusto. Muito bom, muito bem-vindo, cara. Bom, pessoal, bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, uma responsabilidade muito grande estrear esse podcast, que eu vejo muito potencial e com certeza seria um consumidor. Mas respondendo a tua pergunta sobre a paixão ser importante, ser o aspecto fundamental para isso, eu vejo que a paixão é o combustível. Você precisa de um combustível, mas a capacitação técnica, o aprendizado, a evolução profissional acaba sendo o motor para isso. Então, enquanto você tem a paixão como combustível, você tem um motor que tem que ser trabalhado, lapidado, aprimorado em busca de evoluir seus aspectos ali. Então, a paixão, ela é muito importante. Hoje, eu sou apaixonado pelo que eu faço e me apaixono por isso diariamente, principalmente quando eu olho o impacto daquilo que eu atuo nas pessoas, na vida de todo mundo que eu consigo atingir diariamente. Então, a paixão é fundamental para você se sentir motivado para fazer tudo. Agora, a capacitação, o aprendizado, a busca incansável por aprender e evoluir é fundamental para isso também. Perfeito. E aproveitando que você já trouxe o tema da paixão, né? Eu queria trazer aqui o Hermes mais jovem. A paixão sempre existiu? Como que você se encontrou nessa profissão? Eu tenho 2 momentos muito curiosos sobre o que eu faço e a minha entrada na área do marketing, né? Primeiro, quando eu era criança, eu queria fazer comercial de carro. Eu sempre gostei muito de carro e eu não queria participar do comercial, eu queria produzir com isso. E eu não sabia que existia uma profissão de publicitário, eu não sabia que existia uma área de marketing, eu era uma criança, obviamente. Mas no ensino médio eu tive uma atividade que foi muito transformadora, que era você vender um produto inusitado. Então, o produto definido pro meu grupo foi vender uma meia furada. E eu criei 51 utilidades para você ter uma meia furada na sua casa. Caramba! Não vou me lembrar de todas, obviamente, mas uma delas era: você pode usar uma meia furada para ter uma outra meia furada. Então, você pode ter 2 meias que têm 2 furos e são únicas na sua vida. É o negócio mais bobo da vida, só que foi um ponto que eu olhei e falei: tá, se dá pra fazer isso, eu acho que dá pra trabalhar com isso. Perfeito. E daí que eu pensei, cara, eu gosto muito de brincar, de fazer piada, mas eu gosto muito de impactar pessoas de forma massiva. Com isso, assim, queria fazer comerciais de carro porque eu gosto de carro e eu queria que as pessoas entendessem por que elas podem gostar também, que elas gostassem tanto quanto eu. E eu tenho uma premissa com isso de não trabalhar em mercados que eu não acredito ou não gosto. Com isso, eu já trabalhei vendendo apartamento, já trabalhei vendendo automóveis, já trabalhei vendendo, produtos de investimento, mas eu sempre fui muito apaixonado por impactar as pessoas através de mensagens bem construídas. Então, eu gosto que as pessoas entendam qual que é o impacto daquilo na vida delas e o quanto pode ser algo transformador. E um ponto muito importante para isso é educar essas pessoas para que elas conheçam. Então, eu não gosto de discursos vagos do tipo: tá, compra um carro, mas por que esse carro é bom para você? Por que ele é econômico? Por que ele vai ser bom pro seu momento de vida? E eu vou usar muito exemplo de carro porque eu realmente gosto de carro. Gosto de futebol, gosto de muita coisa. Mas eu sempre gosto de fazer com que as pessoas entendam as coisas da forma mais completa, porque eu não gosto de discursos enganosos nesse caso. Perfeito. E a minha paixão vem muito da transmissão da mensagem nesse caso. Legal. E, cara, aproveitando que a gente até iniciou, né, o episódio falando dessa parte de paixão para ajudar a escolher a área e tal, voltar um pouquinho nisso. Tem muita gente que, de fato, acredita que a paixão é o essencial para a escolha de uma área, a escolha de uma profissão, de uma carreira. Se você pudesse dar alguma dica
assim, para as pessoas que estão nessa fase agora, justamente, que estão deslumbradas justamente com esse ponto da paixão, da emoção ali, de escolher algo que gosta, que ama fazer. O que você faria, cara? O que você traria, assim, para ajudar essa pessoa? Será que a paixão de fato é o essencial? Só a paixão basta? O que você recomendaria além dela? Sim, eu vou dar uma resposta que ela é simples, mas não basta você se apaixonar pelo que você faz. Você tem que se apaixonar por o quanto você evolui fazendo isso. Pô, legal, hein? Então, assim, o Muito bom. processo de evolução é muito importante você se apaixonar por ele também, porque imagina que você é um jogador de futebol. Você pode ser apaixonado por futebol. Só que se você for apaixonado por fazer gol, caso você seja um atacante, ou por defender pênalti, caso você seja um goleiro, é mais importante ainda, porque você vai treinar aspectos fundamentais para aquilo que você atua. Perfeito. Por exemplo, eu sou um profissional de marketing. Eu realmente sou apaixonado pelo meu trabalho e pelo que eu faço diariamente, mas nem tudo que existe no marketing eu gosto de fazer. Por exemplo, eu seria um péssimo designer gráfico. Não sou um cara artista, não sou um cara visualmente criativo. Então, nessa parte eu não faço. Mas o que eu busco ser apaixonado por fazer? Aquilo que realmente impacta nas rotinas do meu dia a dia, de análise, de entender processo, de entender fundamento, de entender teoria, de entender o quanto as coisas podem ser rentáveis, lucrativas, econômicas. Então, os aspectos daquilo que eu faço diariamente é muito importante eu ser apaixonado por isso. E além disso, o quanto eu sou apaixonado por aprender e por ouvir. Então Isso é muito importante. assim, as pessoas acabam falando muito daquilo que elas são apaixonadas, mas ouvir as paixões das outras pessoas é algo muito importante porque você aprende, você consome, você começa a refletir por que essas pessoas são apaixonadas por isso também. Então, absorver conhecimento é parte do processo, é fundamental para isso. Então, acho que a dica que eu posso deixar de forma mais consistente é isso, assim, seja apaixonado por que você faz, mas seja apaixonado por aprender acima de tudo. Perfeito. E até aproveitando esse ponto que você tocou, por mais que tenha muita coisa que complemente esse ponto mesmo da paixão, da escolha da carreira, existem alguns riscos, né, de a gente levar em consideração só a paixão e não pensar no restante mesmo, né? Você teria como dar algum tipo de exemplo do risco que é a gente seguir só o coração ali, só a paixão mesmo pelo que a gente faz para escolher a carreira? Sim, tem uma frase que é até clichê, que é o trabalho com o que você gosta e você não vai trabalhar nenhum dia mais na sua vida. Boa. Mas tem um outro ponto sobre isso, que é trabalho com o que você gosta e você vai passar a odiar isso diariamente. É verdade. Por isso que, assim, gostar do que você faz é importante, sim. Ser apaixonado é importante, sim. Mas olhar o resultado disso e o quanto você evolui ao longo dessa jornada, como profissional, como pessoa, é mais importante ainda. Eu vou dar um exemplo disso. Você pode conquistar o emprego dos seus sonhos, ganhando o salário que você sonha. Só que se depois de um ano você for o mesmo profissional e você pensar, ok, eu quero um aumento, você tem que fazer a seguinte pergunta: desde que eu entrei aqui, o quanto eu evoluí e o quanto eu me tornei mais Perfeito. valioso? O quanto eu entreguei, o quanto eu posso entregar mais e o quanto eu posso me valorizar mais como profissional. Por isso que, assim, a paixão, como eu disse, ela é combustível. É realmente importante você ser apaixonado pelo que você faz. Só que o motor que você vai alimentar com esse combustível é você e sua capacidade de aprimoramento. Perfeito. Por isso que aprender, estudar, fazer curso, o processo educacional de qualquer profissional, ele é o que vai garantir o seu sucesso futuro. Por isso que, Maravilha. assim, faz curso, se aprimora, estuda, amplia conhecimento. A trilha de aprendizado ela é infinita. E eu tive um chefe, na verdade foi um grande líder que eu tive, um dos maiores exemplos que eu tive, o Tiagão, daqui provavelmente tem o mesmo pensamento que eu, que era um cara que dizia, eu quero estudar para sempre. Eu levo Legal. muito isso pra minha vida, porque não importa o que você aprenda, é importante que você siga aprendendo diariamente. E a paixão por aprender, ela supera a paixão pelo que você quer fazer. Porque às vezes você se transforma no processo, você aprende coisas novas, você acaba se apaixonando por mais coisas ali, e você se torna uma Sim. pessoa a cada dia mais completa e muito mais capaz de abraçar novos desafios. E Perfeito. pensando exatamente nisso que você acabou de trazer, de ir se descobrindo ao longo do processo de aprendizagem, tem algum aluno seu que no meio do estudo, da trajetória, acabou encontrando uma nova paixão? Se encontrou ali? Na verdade, tem muitos, a maioria, na verdade. E até, assim, falando da minha trajetória como professor, como pessoa que orienta pessoas, mentora pessoas, eu vejo que é um grande êxito quando você mostra que existe mais de um caminho. Tá? Então, eu tive vários alunos, vários estagiários, várias pessoas que trabalharam
comigo que entraram em um desafio, mas encontraram possibilidades de ampliar áreas de atuação. Então, imagina que você entra por uma cadeira definida, numa área de marketing. Eu vou entrar na área de marketing para escrever texto, como um redator, no caso. Mas aí você descobre que você gosta de analisar dados. Uhum. Então, cara, eu quero ir pra uma área mais analítica ali. E aí eu quero evoluir minha carreira também, pensando em, gosto de analisar, gosto de escrever, mas eu quero focar em análise. E com isso você consegue ir trilhando novos caminhos ali, evoluindo e aprendendo coisas novas. E você não precisa deixar de fazer o que você começou inicialmente. Você pode se tornar uma pessoa que orienta, que valida, que tem uma contribuição técnica ali, porque você tem essa experiência também. Então eu acho que eu não consigo lembrar de nenhum exemplo de pessoa que sempre fez a mesma coisa. Uhum. Porque Verdade. parte do Vai processo é realmente você ampliar. reajustando a rota, né? Exatamente. Porque assim, acho que mais importante que o destino que você vai chegar é a viagem. A viagem ela é muito importante para você aproveitar o percurso ali. Então, às vezes você vai descobrindo caminhos novos que tem muita coisa legal para você visualizar no dia a dia. Boa. E, cara, até aproveitando, eu acho que é muito comum, antigamente, né, agora falando um pouquinho, entregando um pouco a minha idade, era comum que a gente visse uma comparação de um perfil pessoal e do perfil profissional. Então, como você é na empresa e como você é fora dela, né? Só que a gente vê que hoje tá cada vez mais comum a gente ter um equilíbrio, né, entre isso. Então, é menos comum a gente ver uma pessoa que divida esse perfil entre o que ela é dentro e fora da empresa. Eu queria, assim, que você trouxesse algum exemplo de fator de como a gente consegue chegar nesse equilíbrio, sabe? Porque apesar da gente estar falando aqui de paixão pelo que faz, escolha de carreira, tudo mais, você mesmo disse que é muito importante a gente focar em como a gente contribui, né, para outras pessoas através do nosso trabalho, a capacitação, sempre estar estudando, mas quais fatores que você acha que são, assim, cruciais para esse equilíbrio, assim, sabe? O pessoal e o profissional agirem juntos ali. Sim. Eu sempre escutei muitas pessoas falando, eu não misturo vida profissional com vida pessoal. Só que você não tem duas vidas, você tem uma só. Você não vive vidas paralelas ali, a não ser que você seja o Batman. E aí, realmente, talvez você consiga isso, mas infelizmente o Batman só existe um. E ele não é real. Agora, assim, a questão de equilíbrio entre vida pessoal e profissional vai muito de por que você precisa esconder algo da sua vida pessoal no trabalho ou vice-versa. E assim, existem fatores questões de ética ou antiética, que eu não recomendo que você seja uma pessoa antiética, que você esconda sua vida pessoal no trabalho, porque as pessoas que você vai conviver ali, você vai conviver por muito tempo. Eu, por exemplo, convivo mais com as pessoas que trabalham comigo do que com a minha família. Sim. Minha família mora longe de mim, então eu tenho muito mais contato com as pessoas do trabalho. E seria horrível pra mim se eu precisasse ser uma pessoa no ambiente profissional, uma pessoa no ambiente pessoal. Então, assim, gente, o Hermes é totalmente 100% essa pessoa. 24 horas por dia, na verdade umas 16, porque o resto eu durmo, faço academia, faço outras coisas. Mas em tempo integral, eu sou a mesma pessoa. E se você olhar minhas redes sociais, são todas abertas, você não vai encontrar nenhum filtro, algo que eu vá esconder, porque eu quero que as pessoas me conheçam e queiram conviver comigo, trabalhar comigo, pela pessoa que eu sou. Perfeito. Não só nos aspectos profissionais, porque senão vira algo muito vago. Assim, eu quero trabalhar com o Hermes porque ele é um bom profissional ou porque eu quero aprender com ele. Só que, será que o que eu posso te ensinar, o que eu posso aprender com você, se limita só às 8 horas diárias ali dentro do escritório? Então, com certeza não. Cara, assim, igual a gente começou a falar aqui no começo desse papo, eu tenho vários aspectos de... Cara, eu gosto de esporte, gosto de futebol, gosto de carro, gosto de quadrinhos. Tem muitas coisas que a gente pode conversar, construir vínculos, construir ali relações além do profissional. Então, esse equilíbrio ele é construído muito nas relações não superficiais. Sim. Assim. O profissional é uma extensão, né, do nosso pessoal, então não pode se perder. Exato. E assim, tem uma expressão que eu gosto muito, que é básica, que é o equilíbrio entre a vida e o trabalho, em inglês vão chamar de work-life balance, mas nada mais é do que você realmente definir esse equilíbrio. E não existe uma virada de chave de, eu sou essa pessoa no trabalho ou eu sou essa pessoa na vida pessoal. Claro que assim, existem filtros que você tem que estabelecer. Sim. Eu não vou pro escritório de regata, apesar de eu gostar de usar regata quando eu vou na academia. Sim. Esse filtro é importante. Sim. Você estabelecer, mas são coisas que eu nem precisava estar falando, que são extremamente óbvias. Mas eu vou reforçar. Tenha esse filtro, por favor. E Maravilha. você falando, com certeza, no meio de toda a sua trajetória, existiram referências para que você se tornasse o profissional que você é hoje.
Tem o trecho de uma música do Djonga que diz: de tanto usar referência, virei referência, até que meus ídolos me fizeram referência. Dito isso, quais foram as 3 referências da sua carreira que mais te inspiraram? Seja alguém super famoso ou alguém que você encontrou no meio do seu trajeto. Eu vou mencionar primeiro, novamente, o líder que eu tive na JUSC, em 2016. É um cara que eu conheci num evento, mas também era de Tupã, o saudoso Marco Chignalha, que Deus o tenha. O cara, ele não era só uma referência, ele era meu herói. Que legal. Assim, um cara, referência em humildade, referência em parceria. Em simultâneo, que também foi ali meu líder, um grande amigo, tive a oportunidade de liderá-lo também em 2022, que é o Guilherme Cavassani, conhecido como Bad. Eu não costumo idolatrar ou ter como referência pessoas famosas, porque eu não consigo conhecê-las além do que elas querem que você veja. Perfeito. Tá, então, o grande Marco Chignalha, Guilherme Cavassani também é uma grande referência. Tem o Bruno Pesserini, grande amigo meu também, referência em, cara, maior nerd que eu conheço. Cara, assim, super profissional, um dos caras mais técnicos ali que eu conheço e convivo no dia a dia. Mas, assim, ele é o rei de figurinhas de Lego. Ele monta Lego, assim, com uma facilidade incrível. E eu tenho uma tristeza muito grande, que é nunca conseguir vencer esse cara no FIFA. Mas pensei que se fosse falar, nunca consegui montar um Lego. Eu nunca tentei. Por quê? Eu não quero a frustração de não conseguir, mas Perfeito. Brincadeiras à parte, é muito importante que você tente. Eu apenas não tive a paciência de escolher o Lego que eu quero montar. Boa. Mas eu vi um da Millennium Falcon ali de Star Wars que é legal, e realmente né? montaria. É gigantesca, é maravilhosa. Mas enfim, essas referências pra mim são muito importantes porque são pessoas que me ensinaram muito, profissionalmente falando, mas são pessoas que as melhores conversas que eu tive foram 100% fora do ambiente de trabalho. Então, foram durante o almoço, foi em finais de semana, foi durante jogos no estádio. Então, são pessoas ali que eu tenho como referência de vida, não só como referência no aspecto profissional. E é algo que eu gosto muito, de conhecer as pessoas além do que elas querem mostrar. Eu vejo muito assim, quem é você quando ninguém tá olhando, quando não tem uma câmera ligada, e aquilo que você é espontaneamente, pra mim vale muito como referência. Entra um pouco no que a gente falou também, né, de não ser só o profissional, é o pessoal e o profissional juntos. Exatamente. E tem uma coisa em comum, que eu vou mencionar um nome aqui novamente, que é o Thiagão, que trabalha aqui com vocês bem conhecem. Ele também conheceu essas 3 figuras, então ele pode ser um reforço daquilo que eu falei. E fazendo uma menção honrosa à 4ª figura que eu tenho como referência, o Thiago também, referência em pessoa, humilde, profissional incrível, sempre válido ali. Então vocês têm a chance de trabalhar também com um profissional e uma pessoa sensacional. Que bom, muito que legal. A gente separou algumas perguntinhas aqui do pessoal que eles enviaram pelo Instagram. A primeira pergunta é da Juliana Jung, eu vou pronunciar assim o nome dela, da Anhanguera Santana, São Paulo. Ela perguntou: Hermes, faço copy há uns anos, você acha que eu deveria fazer um infoproduto com os materiais e experiência que eu tenho? Juliana, é uma ótima pergunta, inclusive obrigado. Com toda certeza, se você transformar sua experiência e produtificar isso, é uma excelente forma de você se tornar referência e de você monetizar isso. Mas não para no primeiro infoproduto. Começa a pensar muito em como você constrói uma trilha de aprendizado baseada nisso. Então, você pode construir um produto com a tua experiência atual, você mede o quanto isso tem adesão do público, quantas pessoas consomem isso, e transforma isso numa ferramenta de pesquisa. Então, desse produto que você consumiu, o que você aprendeu, o que você sentiu falta? Por isso que acho que todo produto que você lança pela primeira vez, ele é mais uma forma de você aprender do que de você necessariamente ganhar dinheiro. Então, mas eu recomendo totalmente que você faça isso. Perfeito. E tem mais uma pergunta do Vitor Souza, de Madureira, Rio de Janeiro. Salve, Hermes, sou aluno de publicidade. É uma boa se especializar em SEO? É uma pergunta muito tendenciosa eu falar sobre a minha área matriz. Perguntando pro pai se o filho é bonito, né? Sacanagem. Exatamente. Mas, Vitor, primeiro de tudo, um abraço pra Madureira, um lugar muito querido. Com toda certeza, assim, mas eu não diria pra você parar em SEO, tá? SEO é realmente uma área que sempre vai ter campo, tá diretamente ligado com como as pessoas pesquisam, o que elas pesquisam. E hoje, comportamental, né? Exato. Então, assim, é uma área comportamental e é uma área que ela direciona muitas coisas. Por exemplo, hoje eu uso muito a compreensão de como as pessoas buscam, quantas vezes elas buscam, para pensar na viabilidade da criação de um produto. Perfeito. Então, assim, qual que é o tamanho do campo potencial
que eu tenho para anunciar esse produto, para promovê-lo, para vendê-lo. E isso é um viés que eu extraio de análise de SEO. Mas, além disso, você pode construir carreira trabalhando com isso, você pode alavancar teu negócio, caso você queira ter um com isso também. Então, é uma área que realmente tem muito campo. O que eu não recomendaria? Que você se limitasse só nisso. Perfeito. Então, assim, aprende SEO, foca em SEO, se dedica nisso, mas tem carreiras analíticas que você pode ter como área complementar, ou apenas ali como uma segunda opção de atuação, que são bem importantes, bem valiosas nesse meio também. Muito legal. Perfeito. E, Hermes, vamos fazer uma última pergunta, cara, que eu acho que todo mundo que trabalha com algo relacionado à performance, a marketing, né, como é o nosso caso, tem algo que se orgulha. Algo que olha assim e fala, cara, essa foi a minha maior realização, foi algo que eu fiz, assim, realmente diferenciado. Você tem algum case que você pode trazer pra gente de exemplo, assim, que você realizou? Tenho. Eu tenho um case do coração, por 2 razões. Primeiro, por ser de um mercado que eu gosto muito, que é o mercado automotivo. Segundo, pelo resultado. Em 2018, eu trabalhava na Web Motors, o maior site de compra e venda de veículos do Brasil. E eles tinham um banco de informações sobre ficha técnica de veículos muito grande. Uhum. Só que eles não usavam isso para gerar audiência e gerar resultado. Então, eu criei uma planilha com 2.314 possíveis páginas para serem disponibilizadas com ficha técnica de veículo. Pensando, assim, fornecer informações de consumo, de nível de segurança do carro, todos os aspectos principais de um veículo de forma muito completa e detalhada. Então, isso se tornou um produto chamado Catálogo 0 km, que era um catálogo de todas as informações de todos os veículos, que gerava, no caso, 0 de audiência mensalmente, e em 6 meses passou a gerar mais de 1 milhão de visitas Legal. por mês. E se tornou uma fonte de receita para a empresa. Isso orgânico. Isso organicamente falando, assim, Cara, com 0 investimento. muito legal. Tá? Então, Muito legal. é um case que eu realmente gosto muito, porque foi transformar a informação em geração de resultado Cara, e é um geração de ativo receita. que não estava sendo utilizado e que é super rico, cara. Todo mundo hoje que vai para buscar um automóvel, alguma coisa do tipo, quer saber Exato, sobre consumo, sobre a história do veículo, enfim, né? exato. E assim, eu sempre pego muito isso de transformar a informação em um ativo que gera valor para as pessoas. Legal. Então, na Loft, que foi minha experiência anterior, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei os principais bairros de todas as áreas de atuação, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e a gente criou um conjunto de páginas focados em como é a vida neste bairro. Então, o que você precisa saber? Quantos parques tem? Quantas escolas tem? Como que é morar lá? Qual que é o clima médio? E aí a gente replicou isso O clima é legal. para bairros, ruas, regiões, condomínios. Então, tem uma infinidade de coisas que você consegue prover de informação. O importante é você ter de onde extrair isso, de forma verídica, no caso. É muito importante que você forneça a informação correta Sim. para o teu usuário, mas isso gera um valor muito importante porque as pessoas acabam tendo mais confiança e você passa mais credibilidade, constrói mais autoridade e reputação com base nisso. Legal. E tem algum segmento que você tem vontade de trabalhar e não trabalhou ainda? Queria que você falasse, pô, aqui eu ia gostar de... Tem. Eu nunca trabalhei com esportes. Então, legal. Esse é o sonho, né? Eu não diria que é meu sonho, porque meu sonho é ganhar na Mega Sena da virada. Arrasou. Mas, assim... Nosso sonho é ser herdeiro, ganhar, ficar É o rico, sonho de né? todos nós, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho um sonho que é no final do ano olhar os números da Mega da virada e falar, ganhei. Nossa. Aí meu sonho vai estar realizado. Mas enquanto esse sonho não chega, e talvez nem chegue, vamos ser realistas, mas é um mercado que eu tenho interesse de trabalhar em algum momento. Gosto muito de esportes de forma geral. Sou atleta de judô desde criança, então Legal, cara. gosto bastante disso, mas nunca trabalhei ativamente nesse segmento. Hermes, obrigado então, cara. Valeu pela Não, presença. prazer enorme. Prazer te conhecer. Obrigado aí por contribuir com a gente aqui pra esse papo. Primeiro episódio, então, não podia ser numa melhor companhia. Valeu mesmo aí. Responsabilidade imensa, né? Cara, mas E pô, deu arrasou, conta super, arrasou. mandou super bem. Isa, obrigado aí de novo pela parceria aqui. A gente tá chegando ao final, pessoal, do episódio de hoje do Anhanguera Emprega Aí. Se você gostou do que ouviu, não se esqueça de seguir nosso podcast, compartilhar com os amigos que também possam estar buscando orientação para suas carreiras. Até lá, lembre-se de que a paixão é importante, mas construir uma carreira exige muito mais do que isso, exige uma visão ampla e equilibrada. Eu e a Isa esperamos vocês no próximo episódio. Obrigado.